Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo Spotify ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a biografia do ator, diretor e roteirista americano Chadwick Boseman. Ele se tornou conhecido mundialmente em sua atuação em Pantera Negra e 42, A História de uma Lenda. Boseman faleceu no dia 28 de agosto de 2020, aos 43 anos, vítima de câncer no colo. Doença que vinha enfrentando em segredo desde 2016. Nesses últimos 4 anos, mesmo passando por várias cirurgias e sessões de quimioterapia, Chadwick não interrompeu seus trabalhos e gravou 7 filmes. São eles: Capitão América Guerra Civil, Marshall Igualdade e Justiça, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, Crime Sem Saída, Destacamento Blood e, é claro, Pantera Negra. Além de mostrar o quanto era guerreiro, isso mostra que Chadwick não perdeu sua luta para a doença. Ele foi um rei que nos mostrou como não desistir em meio às dificuldades. Chadwick Aaron Boseman nasceu no dia 29 de novembro de 1976, na cidade de Anderson, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A região mais escravocrata dos Estados Unidos desde a Guerra Civil do século XIX. E continuou sendo a mais racista até 1960, 1970, durante a luta pelos direitos civis dos negros. Eu falo mais sobre isso na biografia de Abraham Lincoln e Martin Luther King. Era filho de Leroy e Caroline Boseman. Seu pai trabalhava numa fábrica têxtil e sua mãe era enfermeira. Desde pequeno, Chadwick mostrava ter vários talentos. Ele era cristão, foi batizado e cantava no coral juvenil da igreja que frequentava. Adorava desenhar e pintar retratos e sonhava em ser jogador de basquete. Já no ensino médio, escreveu e interpretou sua primeira peça de teatro, Crossroad, Encruzilhada em português, que foi uma homenagem ao melhor amigo que tinha sido baleado e morto. Estudou e se formou em Belas Artes com especialização em direção na Universidade de Howard. Sua intenção era escrever e dirigir filmes e começou a estudar atuação só para entender como funcionava o trabalho do ator e saber melhor o que esperar deles como diretor. Enquanto estudava direção em Howard, uma de suas professoras, Felicia Rashad, que se tornou sua mentora, ajudou a arrecadar fundos para que Boseman e outros bons alunos pudessem participar do curso de verão de atuação em Oxford. Na conclusão do curso, havia uma carta dizendo que o seu benfeitor era nada menos que o ator premiado Denzel Washington. Denzel e Chadwick só se encontraram pessoalmente em 2018, na estreia de Pantera Negra em Nova York. Bem-humorado, Denzel disse que só foi na estreia para cobrar Chadwick o dinheiro que ele estava devendo. No início de sua carreira, Boseman morava no Brooklyn, mas quando resolveu seguir a carreira de ator, ele mudou-se para Los Angeles. Seu trabalho inicial como ator inclui personagens nas séries Law and Order, CSI e ER. Boseman sempre se preocupou com a maneira como os negros são representados no cinema e na TV. Por conta disso, ele negou vários papéis e ficou com fama de difícil. Seu primeiro papel como protagonista foi em 2013, aos 36 anos, no filme 42, A História de uma Lenda, onde viveu Jack Robinson, o primeiro jogador de beisebol negro a entrar para a Liga Americana. Continuou a escrever e dirigir peças, inclusive ele estava dirigindo uma peça quando fez a audição para o filme 42, A História de uma Lenda. Em 2014, ele apareceu ao lado do ator Kevin Costner, do filme Draft Day.
Nesse mesmo ano, Chadwick foi convidado para protagonizar o lendário cantor, dançarino e compositor de soul James Brown, no filme Get On Up. Ao ser convidado para o papel, Chad teve a delicadeza de procurar a família de James Brown. Falou com John, filho de James Brown, e perguntou para ele se tudo bem para sua família ele interpretar seu pai, já que ele tinha uma pele muito mais escura que James. John escreveu uma carta para Chadwick dizendo que para eles era uma honra ver seu pai sendo interpretado por ele. Em 2015, tornou público seu relacionamento com a cantora Taylor Simone Ledward. Em 2016, estrelou como Deus Tote em Deuses do Egito. Ainda em 2016, fez sua primeira aparição como Pantera Negra no filme Capitão América: Guerra Civil. O trabalho de Chadwick foi tão incrível que o personagem Pantera Negra ganhou um filme solo, que seria lançado em 2018. Foi em 2016, durante o lançamento de Capitão América: Guerra Civil, que Boseman descobriu que estava com câncer no colo em estágio avançado, a fase 3 da doença. Chadwick manteve a doença em segredo a pedido de sua mãe. Ela sempre lhe ensinou a não deixar as pessoas fazerem alarde sobre ele. E nesse meio, as pessoas aumentam muito as coisas. Além disso, ele era uma pessoa muito reservada. Estava comprometido com vários projetos e queria continuar trabalhando. Então foi intercalando as diversas cirurgias, o penoso tratamento de quimioterapia, com a filmagem dos 7 filmes que fez nesse período. Além da sua família, só pessoas estritamente essenciais souberam que ele estava com a doença, como o seu parceiro de produção Ryan Coogler, seu agente Michael Green e seu personal trainer Adson Henderson. Nem mesmo seus melhores amigos, como Spike Lee, souberam que ele estava lutando contra um câncer. Em 2017, Boseman estrelou no filme Marshall, Igualdade e Justiça, como Thurgood Marshall, o primeiro juiz afro-americano da Suprema Corte dos Estados Unidos e um dos maiores juízes e advogados da história do país. Em 2018, Chadwick foi escolhido para viver o Rei T'Challa no universo cinematográfico da Marvel, no filme Pantera Negra, um dos únicos super-heróis negros dos quadrinhos. A jornada com o Pantera Negra começou lá em 2014, quando ele foi contratado para interpretar o Deus Tote em Deuses do Egito. Como o próprio Chadwick contou, ele acabou se tornando amigo de um dos seguranças do set de filmagem. Sem nunca ter entrado nesse assunto, ele ganhou de presente do amigo uma história em quadrinho, um HQ do Pantera Negra. Dentro tinha um recado do amigo dizendo que ele ainda o veria interpretando o Pantera Negra. E isso se concretizou. Enquanto ele gravava Get On Up, ele recebeu um telefonema da Marvel, lhe convidando para fazer um teste para o papel. E ele aceitou na hora. A Marvel faz cerca de 1000 testes para ver que autor se enquadra para interpretar um super-herói. Mas quando Boseman fez o teste, o resultado dos jurados foi unânime e ele ganhou o papel. O Pantera Negra foi criado em 1966, no auge da luta pelos direitos civis dos negros. Um mês depois do discurso histórico do líder estudantil Stokely Carmichael, que inventou o termo Black Power. Coincidentemente, o filme Pantera Negra também foi lançado em meio a um movimento negro muito importante, Black Lives Matter. O diretor do filme, Ryan Coogler, disse uma coisa muito bacana sobre isso. Hollywood nunca havia produzido um filme tão espetacularmente negro e, mais importante, fazer filme sobre as vidas negras é mostrar que elas importam. O mais bonito é ver com que dedicação, com que amor Chadwick interpretou o papel do Rei T'Challa. A contribuição dele para este papel, na verdade, foi muito além da atuação. Seus colegas de filmagem dizem que quando Chad entrava no set de filmagem, ele iluminava o ambiente com sua presença e profissionalismo.
Ele pesquisou, estudou e se preocupou em dar o sotaque correto ao rei T'Challa, como forma de honrar as origens do personagem e mostrar que ele não recebeu influências do colonialismo. Ou seja, não foi educado na Europa, como a maioria das pessoas pensaria de um rei africano. Boseman reforçou essa ideia numa entrevista, dizendo: "O colonialismo é primo da escravidão. Eu queria estar completamente certo de não contribuir com essa ideia, porque isso seria contra tudo o que o Wakanda é. Ela deveria ser a nação tecnologicamente mais avançada do planeta." Outra coisa que ele fez durante a filmagem foi fazer um exame de DNA para descobrir de que povo africano ele descendia. Para os brancos é fácil saber sua descendência. Meu pai é português, minha mãe é italiano, meu avô era espanhol e por aí vai. Mas muitos negros descendem dos escravos que não eram livres, por isso não tinham certidão de nascimento. E sua origem se perdeu com o tempo. Chadwick descobriu que sua origem vinha dos povos africanos Limbá e Yorubá, da região da Nigéria e Serra Leoa. Quando Pantera Negra foi lançado, a atuação de Chadwick foi tão esplendorosa que ele ficou famoso no mundo todo. Mais que isso, ele trouxe um super-herói para as crianças negras se orgulharem, se inspirarem, para que elas fossem ao cinema e não vissem apenas personagens negros em posição de coadjuvante, mas como protagonistas e se sentissem representadas pelo seu herói. O filme traz um elenco majoritariamente negro, diretor negro e trilha sonora de artistas negros. Pantera Negra quebrou um outro tabu. O reino fictício de Wakanda tem a tecnologia mais avançada do planeta, que é gerenciada por uma mulher, e tem mulheres guerreiras, generais, em posições igual a dos homens. Pantera Negra mudou completamente a forma como Hollywood vê os super-heróis negros, e a atuação de Chadwick foi essencial para isso. Além de ter sido o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel a ser indicado para o Oscar de melhor filme, Hollywood descobriu que sim, protagonistas negros são rentáveis. Pantera Negra foi sucesso absoluto de crítica e público e rendeu cerca de US$ 1,5 bilhão em bilheteria para os estúdios. Em 2018, após o lançamento de Pantera Negra, os discursos de Chadwick se tornaram famosos e ele foi convidado para fazer um discurso para os alunos da Universidade de Howard, onde tinha sido aluno, e é majoritariamente frequentada por alunos negros. Boseman fez um discurso inspirador, contou aos alunos que no início de sua carreira conseguiu um papel na TV, na novela All My Children. Depois de concluir o primeiro roteiro da novela, eles entregaram o próximo e Chadwick ficou em crise. Ele teria que interpretar o bandido de uma gangue. Boseman entrou na sala dos roteiristas e disse: "Eu não vou fazer isso. Cadê os pais dele? Como ele chegou a essa situação? Ele tem algum talento?" Essas perguntas causaram a sua demissão. Mas a semente foi lançada e germinou. O personagem foi ao ar com outro ator, mas o texto foi reeditado. Ao defender com sabedoria o seu posicionamento de como os negros devem ser representados pela ficção, Chadwick não só moldou o tipo de carreira que queria ter, como também se tornou expoente de um movimento que há décadas pressionava Hollywood. A antiga luta dos negros por representações dignas nos filmes. O tão reservado Chadwick, em março de 2019, falou em público sobre sua relação com Simone. Ao receber o prêmio de melhor ator, beijou a namorada e se declarou para ela dizendo: "Simone, você está comigo todos os dias. Tenho que agradecê-la agora. Amo você." Quando as câmeras focaram Simone, ela estava balbuciando as palavras "Eu te amo." Em outubro de 2019, Simone e Chadwick se casaram em segredo. Seu último filme lançado em vida foi Destacamento Blood, de 2020. Dirigido por Spike Lee,
em que Bosman precisou gravar em um sol de 40 graus no Vietnã, com um equipamento de 20 quilos nas costas. Também compareceu em premiações, deu entrevistas, fez tudo o que precisava relacionado ao lançamento de seus trabalhos até os últimos dias. Chadwick Boseman faleceu no dia 28 de agosto de 2020, em sua casa em Los Angeles. Sua esposa Simone e sua família estavam e sempre estiveram ao seu lado. A partida precoce e abrupta de Chadwick foi um baque e vai doer durante algum tempo. Com o passar do tempo, as pessoas vão se acostumar com sua ausência. Mas o seu legado, como pessoa e como ator, jamais será apagado dos nossos corações. A vida de Chadwick nos mostra que ele foi também um rei fora das telas. Ele era ativo no movimento dos direitos civis dos negros e usava a fama para chamar a atenção para o grave problema do racismo, principalmente nos Estados Unidos. Sempre escolheu interpretar papéis de pessoas negras de relevância. Rejeitou um papel que viveria ao lado de Tessa Thompson, de 2 escravos, dizendo que não queria perpetuar a escravidão. Ele queria mostrar homens negros de força e caráter em seu trabalho. Sempre foi sobre trazer luz. Por isso, nunca aceitou fazer filmes sombrios, ou com pessoas atirando em todo mundo e perpetuando a violência. Boseman sabia da importância que Pantera Negra tinha para as crianças. E mesmo lutando com seu câncer e a correria com as filmagens, ele encontrava tempo para visitar crianças que estavam travando a sua própria batalha com essa doença. Este ano mesmo, de 2020, durante a pandemia que estamos vivendo, Chadwick doou 4,2 milhões para comunidades carentes dos Estados Unidos que estavam sofrendo com a pandemia. O produtor executivo do filme Pantera Negra, Nate Moore, divulgou a emocionante mensagem que Chadwick lhe enviou na sua última semana de vida. Nate e Chad conversavam sobre a fundação Make-A-Wish, que realiza o desejo de crianças e adolescentes que vivem com doenças em estado crítico ou terminal. Durante a quarentena, eles não tinham permissão para sair de casa nem ir ao escritório. E um garotinho em estado crítico pediu a gravação da voz do rei T'Challa. Mesmo com a pandemia, Chadwick descobriu uma maneira de fazer com que essa gravação chegasse ao garoto, sem que ninguém corresse nenhum risco. A mensagem que Chadwick enviou a Nate diz o seguinte: "Isso me quebrou, cara. Nós precisamos fazer isso por ele. Pessoas merecem vidas abundantes e viver momentos especiais. Eles passam pelo inferno lutando contra essas doenças. Se nós podemos diminuir seu sofrimento por um momento, levando alegria, esperança, enquanto ele olha aquelas bolsas de remédio se esvaziando atadas em seu braço, nós fizemos a diferença na vida dele." 4 meses atrás, Chadwick estava animado. Ele divulgou que interpretaria novamente o rei T'Challa na sequência de Pantera Negra. E estava confirmado para interpretar Yazuki, o primeiro samurai negro da história. Muita gente então pensou que ele estava tão magro por causa da preparação para o papel. Mas na verdade, o câncer no colo tinha chegado ao nível 4 da doença. Há um filme inédito, protagonizado por Chadwick, que será lançado pela Netflix ainda em 2020. Ma Rainey Black Bottom, produzido por seu antigo benfeitor da época da faculdade, Denzel Washington, e traz no elenco a vencedora do Oscar, Viola Davis. Boseman recebeu diversas homenagens de pessoas ao redor do mundo o chamando de rei, mostrando como não há mais como separar Chadwick Boseman do Pantera Negra. As homenagens ultrapassaram as barreiras do entretenimento e chegaram ao mundo dos esportes. Lewis Hamilton, o único piloto negro campeão mundial de Fórmula 1, cruzou os braços fazendo o símbolo Wakanda Forever e dedicou a conquista da pole position a Chadwick. Maju Coutinho, uma das únicas âncoras negras da televisão brasileira,
ao dar a notícia da morte de Chadwick, também cruzou os braços e fez o símbolo Wakanda Forever. Não no Catarse. Se você também quiser apoiar a cultura em nosso país, seja um apoiador do canal no Catarse. O link é esse aqui e estará também na descrição da biografia. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos, conheça as outras histórias do canal. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em vídeo no YouTube, no Instagram, em áudio no Spotify e em outras plataformas de podcast. Clique no sininho se quiser ser avisado da próxima história. Até mais!